Meus irmãos e irmãs, não só eu, mas muitas pessoas diziam que quando se caminha na cidade de Assis, onde São Francisco viveu, onde São Francisco morreu, parece que em qualquer momento você o possa encontrar vivo pelas estradas. Quando nós falamos da espiritualidade franciscana, te dá esse sentido. Por quê? Porque os santos não morrem. Os santos não morrem. Porque os santos, eles produzem fruto. Os santos, eles compreendem a dimensão da humanidade e de Deus. Não se pode conhecer Deus se não se conhece o homem. Não se pode conhecer o homem se não se conhece Deus. Então as duas coisas vão juntas. Isso acontece então em São Francisco. Um homem que no final, no momento da morte, ele canta. Ele canta Irmã Morte. Irmã Morte. Ele canta porque na vida dele, ele viveu o mistério que nós vamos falar agora. São Francisco, hoje mesmo, o Papa, para poder, Francisco escolheu o nome, para poder justamente mandar de novo uma carta, que a gente chama carta encíclica, para toda a igreja e para toda a humanidade, ele vai em Assis, na cidade de São Francisco. Pois bem, meus irmãos e irmãs, o santo nos mostra e aponta o caminho de Deus. Sabe por quê? Porque eles compreenderam que Deus vive dentro de nós. São Francisco dá sede de Deus. São Francisco, uma pessoa que vive em comunhão com Deus, a gente olha e tem sede. Por isso que depois de 800 anos, o povo vai atrás de Francisco. E quando um frei perguntou para ele, mas por que todo mundo vem atrás de você? Francisco responde, porque Deus não encontrou na terra uma pessoa tão pobre, tão ignorante, tão pecadora, para poder manifestar a sua glória. O santo, então, somos nós. O santo somos nós, é essa a nossa vocação. Que a nossa vida transpareça a glória de Deus. Que nós cheguemos a tal ponto, viver a humanidade, que a nossa humanidade mostre Deus para o mundo. E aí, vamos lá, na simplicidade, porque se tiver que falar de Francisco, nós temos que falar da santidade nas relações interpessoais. Não existe santidade em coisas extraordinárias. Quem faz milagre é Deus. Ele não precisa de ninguém para fazer milagre. A santidade é a modalidade que a gente vive a nossa vida concreta. Nós podemos viver o nosso cotidiano na presença de Deus. Nós podemos viver as nossas relações matrimoniais enquanto divino. Nós podemos viver o namoro enquanto divino. Nós podemos viver o trabalho enquanto divino. É esse o segredo de Francisco. Por quê? Porque se eu me liberto, se eu me torno um homem livre como Francisco, eu não tenho medo de mais nada. Francisco não tem medo de nada. Ele acolhe a morte, aquela que provoca o maior medo, ele acolhe cantando. Ele não tem medo do inimigo. Ele não tem medo de quem lhe pode tirar a túnica. Ele não tem medo de quem poderia, naquela época, tirar o título de nobreza ou roubar o meu emprego. Ele não tem medo de nada, porque ele é pobre, porque ele encontrou a humanidade que tem o seu valor e a sua plenitude em Deus. Se eu tenho tudo, para que ter medo? Se eu sou filho de Deus, para que ter medo? E aí isso, meus irmãos, é nas relações interpessoais. Se eu quero entender o quanto eu compreendi de Deus, verifique, nós não podemos celebrar um santo. São Francisco diz assim, ai daqueles que contam a vida dos santos como se fosse algo de mérito, e esquecem que nós temos que viver isso. E aqui eu digo, essa liberdade interior vem justamente quando, nas nossas relações interpessoais, nós encontramos a profundidade. Muito simples. Se nós lemos os escritos de São Francisco o tempo todo, não se irem um com os outros, não se amaldiçoem, mas se abençoem, se sintam inferiores aos outros, não queiram títulos, não queiram poder,
Descivam uns aos outros o tempo todo. O tempo todo. Quem se abaixa vai ser exaltado. Mas por quê? Para viver essa dimensão. Para viver essa dimensão da humildade, da comunhão. A igreja nós não convencemos os outros com as nossas palavras. Niamar estava em guerra na Ásia. E uma das autoridades escreveu para o Papa Paulo VI, mande-nos um Francisco. E toda Niamar vai se converter ao cristianismo. Deixe nós, na nossa vida, fazer transparecer Deus. As outras pessoas vão entender que nós temos algo diferente. Então não são palavras, mas é a vida. E é justamente essa liberdade. O mundo hoje tem sede de quê? De humanidade. O mundo hoje, os nossos jovens, hoje mesmo falava com uma mãe, os adolescentes, o que eles necessitam? Necessitam ver a humanidade, necessitam ver um homem e uma mulher plenos. Isso é a santidade. Por isso, meus irmãos, que essa festa de São Francisco seja para nós, antes de mais nada, um momento onde o nosso coração possa desejar coisas grandes. Reflitam, vamos refletir. O que realmente eu procuro? Qual que é o sentido da minha vida? Eu levanto as minhas ações, os meus pensamentos. Não pensem que não estamos fazendo uma escolha, porque quem não escolhe está escolhendo. E cada dia se torna um momento particular e especial para a nossa vida. Então, nascer dentro do nosso coração o desejo de a verdadeira alegria. Francisco canta a verdadeira alegria, a perfeita alegria. Quando? Quando na tribulação, nas dificuldades da vida, quando os outros não me reconhecem, eu permaneço na paz, porque eu sou livre dentro. Então, que Deus nos dê esse desejo. E depois, segundo, Deus nos coloque diante desse pequeno e imenso homem que é Francisco, para que nós possamos verificar qual é o critério e qual é o teor das nossas relações interpessoais. Porque nesse mundo tudo passa, mas o amor que nós vivemos entre nós não passa. É a única coisa que conta. Dizia uma santa, também franciscana, somos recebidos no céu pelas pessoas que amamos na terra. O céu e a terra, eles não são separados. Isso é ilusão. Pensar que aqui se vive uma vida material para depois ir para uma espiritual, não existe. Aqui se vive espiritualmente, na própria carne, para poder continuar na plenitude também o amor. Então que essa festa nos encha de alegria e nos tire do coração todos os desejos que não nos levam à felicidade. Francisco chama todo mundo, porque ele é feliz. Que o Senhor nos abençoe.